Olha, Diego, ele mesmo admitiu ontem e hoje para os amigos, amigos mais próximos, que a situação na Venezuela é muito complexa e delicada para o Brasil. Ele sabe que não pode romper com a Venezuela por uma série de motivos e não pode também legitimar a ditadura do Maduro, né? Então, ele fica numa encruzilhada. O Itamaraty continua esperando as atas na mesma linha da União Europeia e tal. O Macron ontem também apoiou a posição do Brasil nessa questão, mas a oposição de lá também não ajuda, né? Ontem o Edmundo Gonzalez se autoproclamou presidente também, que ele venceu as eleições, como fez o Guaidó em 2018, e que deu aquela coisa ridícula, né? Que o Brasil reconheceu o governo dele. O Brasil e o resto do mundo, né? E só fortaleceu o Maduro, né? E ainda por cima, o Gonzalez pediu ajuda do Exército. Aí fica muito complicado. Sabe, é uma situação. Eu gostaria de perguntar para o Jamil, que é um especialista no assunto, se ele tivesse hoje no lugar do Lula, teria alguma saída honrosa para o Brasil nessa história, nesse imbróglio? Vamos então passar a palavra para ele. Sim. Jamil Chad está conosco, nosso colunista direto de Genebra. Fala, Jamil, boa noite. Desculpa, boa noite, coach, boa noite, Thales, Diego. Coach, essa é uma pergunta extremamente difícil que eu não estava preparado, mas vamos lá. Olha, é uma situação extremamente difícil para o governo brasileiro, eu diria por muitos aspectos, não só pela oposição ou Maduro. Vamos lá, vamos tentar entender que a Venezuela é um assunto brasileiro. Não adianta a gente dizer não temos nada a ver com isso. Pessoal, é a maior fronteira que o Brasil tem, é a origem de 500 mil imigrantes e refugiados que estão no Brasil, é foco de uma instabilidade geopolítica real para a América Latina, com chineses, russos e americanos cobiçando aquele território. Então, dizer não tem nada a ver com a gente, tanto faz o que aconteça na Venezuela, o Jamil, problema deles absolutamente tentar fechar os olhos para uma crise que é nossa. Então, o e Brasil. além de tudo, Sim, Jamil, o Brasil é o fiador da eleição fraudada na Venezuela. É o fiador, exatamente. não é isso? Exatamente. Quer dizer, você dizer não temos nada a ver com isso é extremamente perigoso para a questão, inclusive, de soberania nacional ali naquela fronteira, onde grupos criminosos cruzam a fronteira de uma forma muito permanente. É uma rota do ouro clandestino que sai da Venezuela. Enfim, tem vários aspectos que faz da Venezuela ser um assunto brasileiro. Então, a opção, vamos romper, vamos isolar, etc., a gente viu que já não funcionou. Essa opção não funciona porque não existe, né, Couto, você sabe melhor do que eu, vácuo na política. Ou seja, se o Brasil deixa a Venezuela, alguém vai ocupar. Não estou dizendo ocupar territorialmente, estou dizendo ocupar, obviamente, em termos políticos. Quem será essa ocupação? A Rússia, a China, os próprios americanos, eventualmente com Donald Trump. Então é exatamente isso que a gente não pode fazer, deixar esse vácuo. Agora, como atuar? Claro, é um grande desafio. É um grande desafio por esses aspectos que você colocou e que o presidente Lula sabe, ele reconhecendo para os amigos, é obviamente o cenário óbvio. É claro, né, de que ele tem essa consciência. Agora, olha só a complicação. O que fez ontem o Edmundo Gonzalez e também a Maria Corina Machado, de basicamente se proclamar como vencedor e pedir ajuda das Forças Armadas, é obviamente uma tentativa de, num processo negociador, chegar à mesa de negociação com força, né? Para dizer, olha, nós somos os vencedores, nós somos aqueles que têm, na verdade, um respaldo real, etc, etc. Bom, se isso é uma tática negociadora, ela é extremamente perigosa. Porque agora, qual foi a resposta do governo venezuelano, das autoridades? Vamos abrir um inquérito contra aqueles que se declararam vencedores, eventualmente com um inquérito criminal. Ou seja, que diálogo vai ser estabelecido entre dois grupos que não se reconhecem e não querem, pelo menos por enquanto, esse diálogo? Esse é o desafio. Do lado brasileiro, tem alguns pontos, Couto, que eu acho
que são fundamentais para a construção desse diálogo. O primeiro deles é encontrar quem vai participar desse diálogo. Porque, obviamente, não vai ser a Maria Corina Machado de um lado da mesa e Maduro do outro. Não começa assim, não é assim que uma negociação de paz, que uma mediação acontece. Ela acontece com aqueles interlocutores que estão dispostos a sentar na mesa, de um lado e de outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, quais temas exatamente? Será que é só a ata ou tem algum outro tipo de processo que a gente pode conversar que possa levar eventualmente num grau outro a falar das atas, da eleição, etc. Então, você vê, é muito complicado. Tem gente dentro do governo brasileiro que diz que não é uma eleição na Suécia, é uma eleição num país que vem de 25 anos de turbulências, com a ONU nos últimos meses alertando que, obviamente, esse contexto não ia levar a uma eleição livre, justa e transparente, né? Então, é extremamente complicado. Agora, eu insisto, abandonar e dizer esse não é nosso assunto é desconhecer o impacto que isso pode ter justamente na estabilidade do Mas próprio.